Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muito prazer que eu recebo a todos e que nós recebemos, nós encarnados e os amigos que aqui estão nos recebendo também, viu? Que todos tenham tido uma semana muito boa, um domingo de Dia das Mães excelente, porque aqueles que não têm a mãe presencial têm a mãe espiritual, que ela está sempre do lado a nos abraçar, a nos acalentar. Então, não fiquem tristes, porque mãe é mãe. Mãe, ela vai estar sempre junto de nós, de uma forma ou de outra. Não tem o que chorar, tem que lembrar e ficar feliz por ter tido uma mãe. Então, por todas essas formas, essas coisas boas que nos acontecem e as ruins que nos acontecem para que nós aprendamos, vamos agradecer. Agradecer por quê? Porque as coisas ruins que nos acontecem é porque nós não sabemos, que nós julgamos ruim, é porque nós não sabemos ainda. Nós estamos em aprendizado naquela área. E as coisas que nós julgamos boas, que nós sabemos que está tudo dando certo, é porque nós já estamos aprendendo bem. Tudo que é inicial, é difícil, porque a gente não sabe tá? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, esse nosso Jesus, que é o nosso irmão misericordioso, esses que nos permitem que os anjos de guarda, esses amigos guardiões, estejam sempre junto com nós. Eles dizem assim: vai, dá intuição, ensina, insiste para que eles aprendam. Então nós agradecemos, Pai, agradecemos esses amigos incansáveis que estão sempre ao nosso lado, a nos orientar da melhor forma possível. E que nós saibamos sempre receber essas mensagens e codificar, para que possamos exercitar a cada dia melhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que você cuida sempre desse nosso país abençoado, desse nosso Brasil, pátria do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza, nós temos a certeza que você é o maior cuidador desse abençoado planeta que você nos colocou. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que nós estamos aqui numa abençoada escola de aprendizado infinito. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta casa, essa casa que nos abriga, essa casa que nos conforta, essa casa que nos ensina espiritualmente a ser um espírito melhor. Pedimos a proteção, Senhor, para todo o nosso país, então, por aqueles que se encontram em guerra, aqueles que se encontram em greve, as pessoas que se encontram magoadas, as pessoas que se encontram rancorosas, aquelas amargas. Senhor, coloque no coração de cada um a paz e a harmonia. Que assim seja. Então a Silvia fala para nós hoje sobre o perdão. Por gentileza, Silvia. Boa noite a todos. Boa noite. Dá para ouvir bem lá atrás? Obrigada. Como foi falado no início, né, sobre o Dia das Mães, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre isso. Eu sou mãe, sou avó, e às vezes, como avó que sou, né, avó de longe, porque meus netos moram em Brasília, a gente fica parecendo um apertadinho, né, que os netos moram longe, e eu sei como mães
ficam, às vezes, chorosas por não terem sido lembradas. Às vezes tem mães que não receberam um telefonema. E isso aconteceu. Tem mães que passaram no asilo sozinhas. Então, o que fazer com essa tristeza? Porque gera-se tanta expectativa, não é? No Dia das Mães, não é? No comércio, em várias regiões, nós podemos colocar. Mas no coração das mamães, como é que fica? Então, a minha sugestão é que a gente sempre lembre, nessas datas comemorativas, daqueles que estão sem ninguém. Então, que a gente possa, mas eu não consigo fazer visita, mas faça oração. Essa oração vai chegar àquelas mamãezinhas que estão lá sozinhas, que se sentiram frustradas por alguma maneira, ou sozinhas, ou se sentem sós, às vezes rodeadas de filhos. Então, essa é uma questão muito delicada para as mães, porque mãe tem um amor que perdoa tudo. E como o nosso tema é perdão, a gente já começa falando de mamãe, não é? Com muita alegria no coração. Então, seguindo, a gente já vem com aquele tema que é a maior identificação de perdão que Deus pode nos dar, que é a nossa reencarnação. Nós podemos ver que nós estamos na melhor vida que nós podemos ter tido até então. Se essa é a nossa melhor encarnação, o que nós estamos fazendo com ela hoje? Então a gente tem que estar sempre imaginando e pensando o que é essa melhor vida, essa melhor encarnação, o que eu estou fazendo dela? O meu computador está fazendo plim, 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 mas tudo bem, vocês estão vendo a imagem que é o mais importante. O que isso nos diz como sendo a melhor encarnação nossa? Nos diz que nós somos muito pecadores. O que é pecador? Deus coloca uma tarja em nós? Será que quando a gente é desencarnado, a gente tem uma tarja ou não? O que passa no imaginário da gente, né? Um monte de coisa. Mas na realidade, a espiritualidade nos diz que o que acontece é que nós é que colocamos essa tarja em nós mesmos. Nós nos sentimos culpados. Nós é que vamos para o lado daquele a quem nós nos afinizamos. É como aqui. A gente tem que lembrar que quando a gente está encarnado, nós somos seres, né? Pessoas. E quando desencarnados, nós não deixamos de ser seres e pessoas. Só que nós somos em outra matéria, nós somos espíritos. É só lembrar disso. Como eu seria se eu estivesse desencarnada? É só lembrar como você seria se você estivesse encarnada. A quem você procura? A quem seu coração busca? O que você busca? O que você mais recorre? É isso que você vai recorrer quando você desencarnar. Então, se a gente hoje está na melhor encarnação, a gente pode imaginar que Deus foi magnânimo em nos ceder essa encarnação. Porque nós fomos seres bem malvadinhos, vamos combinar? E por que eu estou dizendo isso? Diga para você, Silvia, você que é malvada. Eu não sou. Muitos estão dizendo assim. Só que eu quero lembrar que a gente tem pensamentos negativos o tempo inteiro, não é? 80 mil pensamentos por segundos, por minutos, como é que é? O pensamento corre, né? Voa, não voa? O pensamento voa. E desses pensamentos nos dizem o que nós somos, o que nós trazemos, o que traz a nossa essência, o que nós buscamos. Esses pensamentos é que fazem com que a gente tenha esse trabalho de autoanálise. Porque eu começo a pensar em coisas ruins, e aí eu falo, de onde vem esse pensamento? Veio do vizinho? Pode ter vindo do vizinho, pode ter vindo lá da televisão, mas pode ter vindo lá do meu íntimo, que eu não trabalhei. Gente, vocês já pararam para pensar que a gente olha para as pessoas, quem está me vendo pela primeira vez aqui, a gente olha para uma pessoa e tem um julgamento, sim ou não? É normal. Nós estamos nos conhecendo. Aí a gente começa a analisar.
É da nossa natureza o julgar. Não é com maldade, a gente julga assim, como seria, a gente tem essa análise, sim ou não. Quem disser que não, venha me falar aqui depois em particular, que eu quero saber como é que você faz para não ter isso, porque é uma questão muito, muito natural do ser humano. A gente tem essa questão de olhar e a gente faz uma avaliação geral da pessoa, como se a gente pudesse conhecê-la, não é? Agora eu quero que vocês imaginem nós em outras encarnações, lá para trás. Né? Se a gente tem alguma dificuldade com pai e mãe, será que esse pai e essa mãe já não foram alguma coisa para nós em outra vida? Quase certamente. O círculo familiar é o círculo onde mais a gente vai encontrar pessoas que estão junto conosco para ir conosco a algum lugar. Que lugar é esse? A perfeição. Não é difícil a gente imaginar. Que dentro do nosso círculo familiar, não estou dizendo longe, não estou dizendo trabalho, não estou dizendo centro espírita, círculo familiar. A gente tem pessoas que a gente adora e a gente tem pessoas que a gente tolera. Sim ou não? Estou mentindo? Não, né? É assim, a vida é assim. A gente tem essas pessoas ao nosso redor, que são pessoas que estão lá para nos ajudar a evoluir. Porque se tudo fosse muito fácil, como seria se tudo fosse muito fácil? Será que a gente ia avançar? Será que a gente ia ter esse impulso de estar aqui hoje sentado ouvindo uma palestra? Normalmente as pessoas vêm pela dor, ou porque tem uma mediunidade exacerbada e precisa desenvolver essa mediunidade, a gente chama de educar a mediunidade, ou porque tem um parente difícil, um problema difícil em casa, ou porque alguém desencarnou e eu quero entender o que significa isso da outra vida. A gente sempre vem buscar a luz de alguma maneira, e a reencarnação está aí para nos mostrar que nós estamos aqui porque nós fomos lá atrás pessoas que precisamos de uma nova chance. De quê? De nos reconciliarmos com aqueles que a gente fez alguma coisa, ou que fez alguma coisa para nós. E aí o tema perdão. É fácil trabalhar o perdão? Não é, né? O perdão é uma das questões mais difíceis de trabalhar, porque a gente tem que, mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho próprio, mexe com várias questões pessoais, e tudo isso que Jesus veio dizer que é a maior chaga da humanidade, orgulho, vaidade. E é tão difícil de trabalhar isso, trabalhar essa questão do perdoar. Agora, se eu me coloco na posição do outro, talvez fique um pouco mais fácil. Se alguém me faz alguma coisa e eu tento vê-lo como um irmão, vamos supor, a pessoa me fez alguma coisa e na hora, ninguém é santo aqui, tá? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é um exercício que a gente vai aprendendo e aprimorando. Alguém me machucou e eu fico machucada, a ferida fica machucada. Só que se eu fico remoendo essa ferida, vocês concordam comigo que essa ferida só cresce? E é como se eu abrisse, por exemplo, um lixo, o meu lixinho lá pessoal, e fico revirando aquele lixo. Toda vez que eu mexo naquela ferida, olha que feio que eu estou falando, né? Que símbolos, né? Mas é para a gente analisar. Se eu mexo nessa ferida, se eu mexo nesse lixo, eu faço ele reviver. Eu mexo no lixo, ele cheira mal. Eu mexo na ferida, ela dói. Se eu revivo uma situação dolorosa, ela vai fazer de novo o mesmo sofrimento, sim ou não? Eu vou reviver. Então, para mim a sanidade mental é melhor, eu não estou dizendo esquecer, eu estou dizendo colocar isso numa caixa do perdão. O que significa essa caixa do perdão? É fazer uma caixa e colocar lá aquilo que eu não consigo, às vezes, compreender porque a pessoa fez, mas eu entendo que aquela pessoa, naquele momento, só tinha aquilo para me dar. Às vezes nada, mas era aquilo que tinha para me dar. Vítimas de estupro, de outras situações bem difíceis,
são colocadas às vezes em salas com o seu algoz. Que situação difícil, né? A Rede Globo fez um programa uma vez, não me lembro qual época, mas eu me lembro bem desse programa. Eu fiquei muito impressionada, impactada, porque eles colocavam as mães junto com seus assassinos. Não acredito que é o meu celular. Junto com seus assassinos. Para que elas fossem ao contato com eles e tentassem perdoá-los. Como é isso, né? Como é isso? Você vê o assassino do seu filho. Deve ser uma... Me desculpe. Eu desliguei o celular, mas é uma alarme de medicamento. Estou tomando antibiótico. Antibiótico tem horário, mas tudo bem. Esqueci de desligar. Essa questão de ser colocado com um algoz é reviver uma ferida. Para uma mãe, então, meu Deus do céu, que dor enorme. E pasmem, esse programa foi um sucesso porque as mães conseguiram perdoar. Todas? Não, claro que não. Mas muitas delas, dali para frente, começaram a dormir, passaram a viver melhor, porque o algoz, aquele que não tinha rosto, que era um monstro, teve rosto. Era essa a situação. Tinha um rosto, você entende? Passou a ter rosto, pediu perdão, conversou com aquela mãe. Então é isso que eu estou querendo propor, que a gente coloque rosto e coloque caixinhas para cada momento difícil que a gente passe. Em vez de abrir a caixinha e ficar remoendo, como muita gente faz, de ficar colocando para fora e jogando aquele lixo para tudo quanto é lado, vocês já notaram que tem pessoas que pegam e te encontram, sei lá, um encontro familiar. Eu vou colocar, hoje eu estou na família, né? Um encontro familiar. E aquelas pessoas do círculo familiar têm um problema em comum, normalmente. E aquela pessoa vai remoer aquela mesma ladainha que todo mundo já conhece. Só que ela está naquele disco quebrado lá. Está fazendo bem para essa pessoa? Ela está indo para frente ou está indo para algum lugar? Está só fazendo mal. E aquele que talvez já tenha até desencarnado, que é o problema, já está em outra. Talvez até encarnando de novo. E a pessoa ainda está no disco riscado. Vocês lembram alguma coisa sobre isso? Uma palestra que eu fiz há uns 3 meses atrás aqui, obsessão. Pensamento obsessivo, o que é isso? É um pensamento repetitivo que nos deixa o tempo inteiro ligado numa história e que faz com que a gente fique naquilo e fique girando num looping excessivo e não saia daquilo. Então, se você não perdoa, você fica ligado ao seu algoz. Você não se desliga dele, você fica ligado àquela ferida que te machuca. Então, se não é pelo outro, porque você não consegue perdoar, por você. Pense em você. Ah, que egoísmo. Sim, seja egoísta. Pense em você. Se você quer se libertar, se liberte através do perdão. O perdão vai te libertar, te desamarrar dessa pessoa e você vai se sentir livre. E você vai respirar de novo, você vai dormir de novo, você não vai precisar mais ficar pensando nessa pessoa 24 horas. Fez, é ponto pacífico, concorda? Não dá mais para reverter, o leite já derramou. O que eu posso fazer disso para frente? É sempre assim que a gente tem que pensar, daqui para frente, qual é o passo? Quais são os próximos passos? A gente não pode voltar e resolver o passado, mas a gente pode melhorar o que a gente tem pela frente. O que eu posso fazer? Eu posso não mais conviver com aquela pessoa. É uma pessoa que me fez mal e me faz mal. Ok, você tem esse poder, é livre-arbítrio. Você fica longe de quem te machuca. Ah, mas é uma pessoa da família. A gente também se afasta de pessoas da família. Por que não? Ah, mas aí você está dizendo... Eu estou dizendo que no momento o mais importante é a sua saúde mental, o seu equilíbrio espiritual. Nós estamos tratando de uma pessoa ferida, que precisa ser tratada e curada para que ela consiga trabalhar o perdão do outro. E esse perdão só vai se dar quando eu me curo.
Eu não consigo trabalhar o amor no outro se eu ainda não me amo. Imagine o perdão. Se eu não consigo trabalhar o perdão, eu não consigo curar a minha ferida. Ela está aberta em mim. E se eu estou com a ferida aberta, seja emocional ou física, se essa ferida está aberta, significa que eu não estou conseguindo digerir alguma coisa. E isso lá na frente vai me causar um dano muito grande. Físico. Agora eu não percebo. A vida vai indo. Mas isso vai me causar uns danos bem horrorosos físicos. A ciência já vem mostrando, não é Allan Kardec que fala. A ciência já mostra isso para nós. A gente só tem que escutar. O que a ciência vem falando dos nossos comportamentos errados, dos nossas fixações, o que a gente está fazendo com a nossa saúde mental. E lembrem-se que nós somos responsáveis pelo nosso corpo físico, na nossa reencarnação, não é só o espírito. Nós somos responsáveis pelo que a gente faz no nosso mental, físico e espiritual. Nós vamos prestar contas. Como assim eu vou prestar conta? Todo mundo aqui nessa casa tem o nome Nosso Lar, daquele filme que alguns já viram, já leram. Vocês lembram que ele foi considerado suicida? Por que ele foi considerado suicida? Quando a gente lê aquilo, fala, nossa, mas ele é um suicida? Não é assim que as pessoas que estão começando a estudar pensam? Mas ele era um médico, estudava, trabalhava, suicida. Por quê? Porque ele não cuidou do corpo como deveria, porque ele poderia ter vivido mais, ele viveu menos. Por que ele viveu menos? Não cuidou do presente que Deus deu. Deus dá um presente para nós e nós temos um objetivo. Você vai viver até 90. Eu vivi até 80. O que eu fiz com aqueles meus 10 anos? Eu suprimi. Suprimi como? Com fadiga, com depressão, com a falta de vontade de viver, com vontade de me suicidar. Todas as dores do mundo eu carreguei e não quis me ajudar. Eu tive a opção de saber como fazer? Tive. Tive conhecimento? Tive. Piorou um pouquinho mais ainda a sua situação. Daí você tem o conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento é uma coisa, mas quando a gente já tem o conhecimento, a gente é mais cobrado. E é assim, né? Desculpa aí. O que é o perdão? É uma ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, rancor ou sentimento de determinada pessoa ou de si próprio. Então aqui a gente está falando da gente mesmo. Então o que quer dizer? Eu posso ter que me auto-perdoar? Vocês já ouviram falar na culpa, né? A culpa é a maior brecha que existe para a gente entrar em casos obsessivos. Vocês sabiam disso? Quando eu abro, é uma portinha, como se eu fizesse assim. Eu abro uma portinha aqui, ó. Aí os meus inimigos espirituais, que estão ali só esperando chance para me derrubar. Porque, gente, aí você fala, mas que inimigos são esses? Eu tenho tantos inimigos assim. Todos nós temos. Nós temos vidas e vidas e vidas. E essas vidas a gente praticou coisas não muito boas lá atrás. Como é que eu sei disso? Pela minha experiência atual hoje. Eu tenho mediunidade desde os 16 anos, ostensivamente. Aí você diz, nossa, que bênção, você vê, você fala, que bênção, né? Só que a mediunidade não é uma bênção, porque a gente pode trabalhar, né? É uma bênção, não estou dizendo que não é. Só que a mediunidade, ela se presta porque a gente é muito devedor. Como eu tinha muitas dívidas, Deus colocou assim, você quer saldar mais rápido? Venha com a mediunidade, que aí você consegue pagar um pouquinho mais tudo isso que você tem lá na tua conta. E outra coisa, falar em público. Não, as pessoas não gostam, no geral, de falar em público. Eu falo em público desde que eu sou criancinha, assim, exibida, colorida. Mas o que era isso? Era um treinamento, porque eu ia já ter que trabalhar essa questão da fala. Por quê? Provavelmente lá atrás eu devo ter falado tanta besteira e agora eu tenho que estar aqui. Vocês entendem
Entende? É tudo é ligado, gente. A gente está... E aí, é tudo castigo. Não, não é castigo, é permissão, é bondade divina. Você fez o erro, você conserta. Ninguém vem aqui pegar pela tua mão e dizer, vem aqui, vamos lá que eu vou te ajudar. Eles te ajudam, mas você tem que pedir, eu quero consertar, eu quero melhorar. E aí você pede. A Igreja Católica chama de dons, não é? O dom que a pessoa tem de cantar, o dom. Na verdade, isso são dons mesmo que Deus nos dá para que a gente possa ir trabalhando e burilando todas as nossas falhas anteriores, que a gente consegue através da nossa reencarnação. Amanhã eu vou no técnico. Mas enfim, são questões que a gente precisa estar sempre trabalhando para se permitir entender o que passa no nosso coração e perdoar. E aqui eu coloquei razões para perdoar, mas eu vou pular com permissão de vocês para pôr num desenho. Esse desenho, ele nos liga a uma pessoa, vamos imaginar que são duas pessoas encarnadas morando em cidades diferentes, tá? Vamos imaginar, faz um exercício de imaginação. E elas não se gostam, mas olha como elas estão ligadas. Deixa eu ver se eu acesso aqui uma canetinha, peraí. Aqui, tá vendo aqui, ó? Consegue enxergar esse fio aqui? É bem sutil, né? No desenho ali dá pra ver, né? Esse fio aqui, que eu tô iluminando aqui com a canetinha, ele nos liga a outra pessoa. E é assim mesmo, gente. A gente se liga ao nosso inimigo. Quem quer, levanta a mão aqui, quem quer se ligar com o inimigo hoje à noite? Em sã consciência nós não queremos. Só que o que a gente faz? A gente vai dormir e fica pensando, ai que raiva, o fulano não sei o que, o fulano não sei o que. Aonde que você vai dormir? Aonde que você vai quando você vai dormir? Encontrar com o fulano. Aí você brigou lá com alguém. E você está com a mente aonde? Com aquele alguém. Aí você vai e passa a noite, parece que você passou a noite. A gente fala que passou um caminhão em cima de nós quando a gente acorda cansado, esgotado, sem energia. Você acha que você foi aonde? Foi brigar, foi lá guerrear. Olha, gastando energia vital. Pra quê? Se a gente em sã consciência não quer, né? Mas o nosso espírito, ele é tão bélico. E a gente tem aquela coisa, e a gente vai. E aonde que a gente vai? Se agarrar lá com quem a gente não deveria. Olha que triste. Então o que a gente faz para cortar para fazer um corte nisso daqui? Razões para perdoar. Estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear doenças físicas. Não está na hora ainda, né? Está quase na hora? Está quase na hora. Doenças físicas, depressão, não é? Às vezes a pessoa chega ao suicídio. E o suicídio, gente, eu tenho uma palestra sobre o suicídio. O suicídio é um bloco à parte que a gente precisa falar, mas a gente pode comentar aqui um pouquinho. O suicídio é o maior atentado que a gente pode cometer contra a nossa vida. E ele vai reverberar em todas as nossas futuras vidas se a gente tiver oportunidade de reencarnar. Porque não é fácil para reencarnar. Só por nós estarmos aqui, olho no olho assim, já somos vitoriosos. Então a gente tem que pensar nisso. Dores musculares, hipertensão, câncer. O perdão está intimamente ligado às emoções. Essa energia negativa pode voltar para nós mesmos e, se não for tratada, resulta na situação de somatizações. O que é isso? Eu pego aquilo e somatizo e vira uma doença. Então a pessoa às vezes vai no médico e diz assim, mas você não tem nada. E ela tem tudo. Ela sai de lá triste porque ela queria uma receita. Mas na verdade ela está com aquela emoção dela toda precisando trabalhar. E ela não está entendendo aonde que é a raiz, porque a gente não vai atrás da nossa raiz. Gente, se a gente for analisar
analisar dores em braço, se for entrar nessa questão, vocês não vão achar graça. Mas, por exemplo, o braço direito me diz que eu estou dando demais de mim. Então eu excedo na minha doação. O meu braço esquerdo, quando dói, ele quer me dizer que eu sinto falta de amor. O corpo nos fala. O corpo, ele, o tempo inteiro, ele foi programado para nos responder. Mas a gente escuta? A gente nem escuta, a gente nem entende. O nosso corpo é uma máquina tão perfeita que a gente se corta, o que ele faz? Ele imediatamente ele se cicatriza. A não ser que eu tenha uma doença. Mas no geral, não é assim? O corpo ele se autoprotege, a mente também. Só que a gente tem que cuidar como a gente vai trabalhar, porque nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é como eu vou levar a minha higiene mental, o meu trabalho, o meu progresso. Senão não teríamos progresso. Senão não teríamos como nos vangloriar de um dia nos sermos perfeitos. E somos seres perfectíveis, né? É o caminho. Nós somos deuses, não somos? A caminho disso. Então, se nós podemos fazer o que Jesus fazia, se Jesus nos disse isso, e nós não fazemos nenhuma parcelinha, significa que nós estamos muito longe ainda do que a gente deveria estar. Há quanto tempo já que Jesus se foi na cruz? Não era para a gente estar um pouquinho mais avançado? A gente tem que pensar. E aí uma historinha para a gente ir encerrando, né? Todo mundo conhece a historinha do cachorrinho do Chico? Eu acho que sim, né? Vou contar com a minha versão, tá? Eu sempre digo assim a minha versão, porque às vezes a pessoa escutou de outro jeito e fala, eu não conhecia essa versão, mas é a minha versão. Chico Xavier, ele morava morava num cantinho, sempre morava num lugarzinho assim, como é que chama? Puxadinho, vamos dizer assim, e sempre teve gente cuidando dele, porque ele cuidava de muita gente, atendia no trabalho dele, e depois ainda atendia com a mediunidade dele, muita gente. Então ele voltava para casa muito tarde, então tinha gente que cuidava das coisas dele, e ele adorava animais, e um desses animais era o cachorrinho dele, né? Só que daí esse cachorrinho que ele adorava, um dos bichinhos dele, ele ficou doente, com desenteria e essas coisinhas que cachorrinho tem. E essa senhora que cuidava, uma dessas senhoras que cuidava dele, começou a ficar chateada, porque toda vez a cama dele estava suja, né? De coisa de cachorro, e enfim, começou a ficar chateada, falou, nossa, mas o Chico não tem tempo para isso, para esse cachorro doente, né? O que ela fez? Deu fim no cachorro, né? Envenenou, matou o cachorro, enfim. E aí Chico, quando chega em casa para ver o cachorrinho, que estava doentinho, não acha o cachorro. E aí Emmanuel fala, o cachorro, né, já foi, né? E aí ele fica muito triste. O que acontece? Por que eu estou falando disso? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. E era um cachorro, né? Você fala, mas era um cachorro, mas cachorro faz parte da família, quem tem bicho de estimação sabe como é. E aí, Emmanuel chega com a equipe e diz assim, Chico, não estamos conseguindo, já tinha passado umas 2 semanas, não estamos conseguindo trabalhar com você vai ser desligado das tarefas. E Chico deu um susto, né? Ué, por quê? Porque não dá, você está com uma sombra e nós não estamos conseguindo trabalhar com você. Que sombra é essa? Alguém consegue ter uma ideia? Além da tristeza de perder o cachorro, Chico sabia quem era a mulher que matou o cachorrinho e ele não conseguia deixar de ter a emoção da raiva. E a emoção da raiva tomava conta daquele ser bonito que era Chico, mas era um ser humano. E ele dizia, mas eu tô triste, eu tô vivendo essa tristeza. E a equipe disse, mas então nós não vamos poder mais trabalhar junto. Não, mas o que eu faço? Então, eu quero trabalhar, o que eu faço para me livrar disso? Olha a sugestão deles. Você vai atrás de saber o que essa senhora mais quer. O que ela quer? Desejo material. O que ela mais deseja, materialmente falando? E aí ele foi atrás e descobriu que ela queria uma máquina de costura lá no último
último tipo. Bem caro. E aí ele descobriu e aí o Emmanuel falou, então agora você vai comprar e vai dar de presente para ela. Tá, né? Então tá, né? E lá foi o Chico. E aí quando ele dá de presente para ela, ele recebe um abraço de amor tão gostoso. Então o amor remove ódio, doença, né? E aquele abraço remove toda aquela mágoa do Chico. Aquela sombra que estava fazendo com que Chico tivesse com aquela mulher foi dissolvida. Foi ela que pediu perdão ou foi ele que envolveu-a? Vocês perceberam a dinâmica que a espiritualidade usou? Ela não chegou para ele e falou, Chico, me perdoa. Ela nem imaginava que ele sabia. E no entanto, quando ele deu o presente, ela o abraça com tanto amor. E esse amor dissolve todas as barreiras que estavam envolvendo os dois. E aí ele se dissipa. Precisava do material para fazer isso? Talvez não precisasse, mas foi uma maneira que ele mostrou que ele gastou todas as economias do mês dele lá. Mas foi necessário para o Chico aprender a lição que raiva, ódio faz mal para ele, faz mal para ela, ia deixá-la doente e ele ia ser responsável. E a espiritualidade não poderia trabalhar fazendo livros com uma pessoa que tivesse assim, com essa energia. Olha que interessante. Uma simples historinha que nos traz tantas lições, não é? Que nós temos o dever também, às vezes, nós temos que dar o passo da reconciliação. Difícil, né? Muito difícil, eu concordo. Mas, às vezes, se faz necessário. E aí, sobre o auto-perdão, né, que a gente já falou um pouquinho, e que eu considero assim como se fosse o auto-amor. A gente não consegue não perdoar se eu não me auto-perdoar. Se eu continuo me punindo, se eu continuo achando que eu não valho nada, eu vou sempre olhar para o outro como se o outro não vale nada. Se eu tenho uma atitude rígida comigo, se eu sou muito rígido comigo mesmo, é muito provável que eu seja rígido com o outro. Então a gente tem que ter essa mão suave conosco também. A gente aprende que a gente tem que tratar o outro bem, mas vamos nos tratar bem. Ah, mas o mundo não me trata bem, então se trate bem, se cuide, se ame, se presenteie. Não precisa ninguém fazer isso por você, você faz por você. E você começa a ver o mundo mais colorido, mais cor-de-rosa, que é a cor do amor, não é? Na cromoterapia, aquele amor de mãe, né? É rosa. Por que será que é rosa? Rosa é uma cor que envolve, que traz amor, que traz alegria. Só o rosa não, tem outras cores, mas o rosa é um dos preferidos. Não vou citar a história toda, mas se a gente falar de Jesus e a pecadora, uma das coisas que ele cita para ela é assim, alguém te julgou, que ele ficou fazendo um desenho, né? E todo mundo queria que ela fosse apedrejada, a pecadora, e aí ela diz não, todos foram embora. E ele olha para ela e diz, vá e não erres mais. É um símbolo máximo do perdão. É a gente esperar que aquele que errou conosco pare de errar, comece a não errar. E é fácil fazer isso? A gente tem ascendência moral sobre o outro para fazer isso? Não, né? Mas a gente tem sobre nós. A gente consegue que a gente pare de errar. Então, se a gente começa pelo nosso círculo, já é um grande caminho. A gente para de errar, as pessoas começam a ver o nosso exemplo e as coisas começam a entrar numa engrenagem muito melhor. E nós começamos a fluir. E aqui tinha uma história, essa história quem conta, mas é uma história longa, eu não vou contar, vamos passar. Divaldo que conta essa história, achei muito bonita, trouxe, mas ela é quase uma palestra, então não liga não, deixa lá. E aí quando Jesus, no Boa Nova, quando conversa com Simão Pedro, né? Mas realmente eu tenho que perdoar 7 vezes? E ele diz, não, 7 vezes, 70 vezes 7, no mínimo. O que quer dizer isso para nós?
Quer dizer que a máxima para nós evoluirmos e melhorarmos é o perdão. Porque se eu não consigo trabalhar o meu perdão ao próximo, como eu vou esperar que me perdoe? Se eu não paro de julgar, lembra no começo que eu falei de julgamento? Se eu não aprendo a não julgar, se eu não consigo não julgar o meu irmão, como eu vou achar que não vou ser julgado? Eu vou estar sempre sendo julgado. Vou estar sempre não sendo perdoado. Porque eu não consigo perdoar. Então é um exercício. E Jesus nos ensinou esse exercício e a gente precisa começar a exercitar. São exercícios pequenos, mas a gente precisa levar isso ao pé da letra, pequenininho, em casa, com o marido, com o filho. Pequenininho mesmo, gente. Até que quando for necessário, espero que não seja, quando for uma coisa grande, a gente consiga também lembrar do perdão. E lembrar que talvez aquele ser que hoje me feriu tanto, lá atrás eu também tenha ferido ele muito. Às vezes a gente sofre uma violência enorme na nossa vida e fica pensando, mas por que comigo, Senhor? A gente tem que dizer, isso serviu para eu crescer. Serviu para eu evoluir. Eu consegui ver melhor assim. Eu passei por uma violência com 16 anos terrível. Assim, eu pensei que não ia viver, que ia me suicidar. E no entanto, hoje eu vejo essa criatura que fez tanto mal, tão pequena. E olha o que eu ia fazer com a minha vida, por um ser que não valia nada. E talvez hoje já esteja até no meio do umbral. Então a gente tem que repensar quando a gente vai cometer qualquer ação, seja contra ele. O meu pai era campeão brasileiro de tiro na época. E eu me lembro de pensar, eu vou conversar com meu pai. Se eu falasse com meu pai, eu tinha feito uma pessoa ser assassina, eu teria acabado com a vida de várias pessoas. E hoje eu revendo tudo, eu penso, graças a Deus eu não agi daquela maneira intempestiva. Eu apaziguei, pensei, retrocedi, eu tinha saído para morar sozinha, estava toda feliz, voltei para o ninho, me acolhi. Então todo um processo foi refeito para que se eu não tivesse agido daquela maneira, tantas outras coisas em cadeia iriam acontecer que provavelmente hoje eu não estaria aqui. Muito provavelmente. Então, a gente tem que pensar, quando uma coisa muito ruim acontece com você, são divisores de água, são provas, são expiações. Hoje eu compreendo. Mas na época eu tive que respirar fundo, entrar dentro todo do meu interior e pensar, o que eu faço com isso agora? E todos têm que fazer isso, para que a coisa vá para o melhor e não para o pior. Porque tudo na vida é livre-arbítrio, pode descambar para o bem ou para o mal. Eu sou um exemplo disso. Graças a Deus. E Jesus na cruz, que é um exemplo melhor do que ele falar, ele olhar para todo mundo e dizer, tem uma história muito linda que não dá tempo também, mas uma das que todo mundo conhece. Jesus olha para todos e diz assim, Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E tem uma história que eu vou contar bem rapidinho, prometo. Os anjos chegam para Jesus e dizem assim, na cruz, né? O que você quer? O que você precisa? E Jesus, com toda dor, com todo sacrifício, ele não pensa nele. Em quem que ele pensa? Ele pensa em Judas Iscariote. Ele pensa no irmão que se suicidou para se cumprir o que tinha que ser cumprido. Ele pensa nele e diz assim, imediatamente eu preciso que alguém vá e busque meu irmão. Eu preciso trazê-lo do Vale dos Suicidas para tratamento. Foi o primeiro pensamento de Jesus. Então, é o perdão para a humanidade, o perdão para o irmão que colocou ele naquela situação. Aparentemente foi ele, mas não, a gente sabe que na história se conta que não foi.
E sabe-se que Jesus fica por um tempo e ele vai até o Vale dos Suicidas buscar, né? Mas essa é uma história lá tô que nem vendedor, né? Isso é para outra palestra. O vendedor fala assim, isso é para o próximo. Ai, que ótimo. E aí, para completar, o perdão liberta, né? Perdão é amar a vida, amar a si mesmo, amar o próximo, pois a nossa origem é simplesmente o amor. E aí os dados bibliográficos que tirei do Evangelho, do Consolador, do Livro dos Espíritos, Cabana dos Sonhos, livro muito bom, Os Mensageiros. E aí, se vocês quiserem ler algum desses livros, tem tudo lá. Tá ok? Muito obrigada, gente. Agradeço a paciência. Oração. Então, nesse momento, nós só temos a agradecer, Senhor. Agradecer esse momento em que estamos aqui reunidos em Seu nome. Reunidos em torno da palavra do amor, em torno dessa palavra que nos trouxeste, o perdão. Lembrar sempre, Senhor, que perdoar vale mais, porque nós somos simples pecadores, estamos sempre pecando e precisamos tanto do perdão divino, que possamos também olhar para o nosso irmão, menor que nós ou igual a nós, e pensar, vamos ajudá-lo, vamos perdoar, ou vamos colocar na caixinha, até que eu possa trabalhar com esse perdão. Que o amor de Jesus nos envolva nessa noite e continue nos envolvendo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada, senhor. Eu que agradeço. Tá? Nós vamos passar aos passos. Pedimos a todos que aguardem ser chamados. O passe é uma transmissão de energia do plano espiritual através do